Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Hoje eu recebo Gisele Guimarães Ramos, CEO da Minha Biblioteca. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada. Vamos falar com uma mulher sobre questão de liderança feminina no mercado, né? Uma pauta que é muito importante ser debatida. Quais são suas análises iniciais a respeito dos desafios da mulher no mercado? Acho que o primeiro é a gente tentar avaliar como ele vem evoluindo de fato e entender que ele não evoluiu tanto quanto ele deveria. Né? Eu acho que a gente está a passos de formiga quando a gente fala de liderança feminina, quando a gente fala de trazer mulheres para cargos cada vez maiores nas empresas. Né? Se a gente pensar que quase a mesma proporção de alunos entram para a faculdade entre homens e mulheres, e quando a gente olha para esses alunos 2 anos depois de formado, 4 anos, a gente vê que os homens eles estão em posições cada vez maiores e as mulheres nem sempre, não necessariamente. Só pensar que hoje a gente tem 17% de mulheres em cargos de liderança no Brasil. É um número minúsculo, né? Claro. E qual a sua análise também a respeito do que trava esse caminho da mulher, essa progressão dela no mercado? Essa é uma pergunta ótima e que vamos tentar manter em poucos minutos. Eu acho que tem vários fatores. Um é que simplesmente quando se vê a mulher numa posição em que ela tem uma função importante e dependendo da idade dela, a empresa olha e fala, puxa, essa pessoa aqui está perto de estar grávida, ou ela ainda não engravidou, quando será que vai acontecer isso? A maternidade é um super, né, é algo que não é discutido e, assim, e você simplesmente deixa de ter oportunidades, ou porque você tem um filho pequeno, ou porque você talvez vá ter num futuro breve, ou, enfim, essa eu acho, a maternidade eu acho que é um ponto, assim, é um dos mais importantes, né? A mulher, ela não consegue chegar a ter uma vaga mais interessante porque simplesmente muitas vezes não lhe é nem oferecido. E não é oferecido porque muitas vezes, puxa, ela está com um filho pequeno, ela não vai querer essa função, ela não vai ter tempo para se dedicar. Ou essa função é para viajar muito, ela não vai querer. Mas espera aí. Como assim já fica subentendido que Exato. ela vai ou não querer algo, né? Como? Quem Né? fala pela mulher, né? Exatamente, então a mulher fica sem voz, né? Então, eu acho que um dos desafios é muito aí. A gente tem muito a crescer como civilização, eu acho. Pois é, sobre esse ponto eu tenho 2 questões ainda para a gente tratar aqui. A primeira delas, já ouvi depoimentos de mulheres mesmo que passaram por recrutamento e seleção e que foram questionadas justamente sobre esse ponto. Tem planos de gravidez? Mas você tem um parceiro? Você é casada? Tipo, o estado civil da mulher e o planejamento futuro da vida pessoal impacta no processo de escolha. O que a gente pode interpretar sobre como essa postura, seja do recrutador, seja da liderança dessa empresa, tem que ser reajustada para que isso saia de cena nesse sentido? Isso não pode acontecer. O recrutador não pode fazer esse tipo de pergunta. Ele não pode perguntar quantos anos você tem, qual é o seu status, se você é mãe solo, se você é o que você é. Você não. O que eu quero saber quando eu estou contratando uma pessoa é que todas as pessoas deveriam querer saber do teu potencial enquanto um funcionário para aquela função, para aquela vaga. Agora, se a pessoa se ela é casada, qual que é a idade dela, gente? Isso já extrapola o limite. Extrapola, isso deveria ser crime, né? Porque não faz o menor sentido. Em alguns países eu vejo que isso é muito mais regulamentado, né? Nos Estados Unidos ninguém vai te perguntar isso. É muito difícil que te perguntem, mas você tem filhos? Quando você vai querer ter? Isso não pode perguntar, isso é crime, e não acontece. Aqui no Brasil, como você disse, ainda se ouve, né? Se ouve mesmo. A conversa começa daí, não se faz essa pergunta. Pois é. Já diz muito da empresa que você tá aplicando. Da cultura né? organizacional. Da cultura. Será que essa empresa é para você? Uma empresa que está preocupada quando você vai ter filho? Qual é o seu... Como que é a sua família? Eu acho que começa daí, já diz muito sobre a empresa. Não, e talvez daí também a gente parta do princípio que políticas de equidade de gênero ou igualdade salarial é uma realidade muito distante de se pensar que existe.
extremamente distante. Sim, aham. Outro ponto sobre também essa questão da mulher, enfim, maternidade, que a gente abordou aqui, é que muitos especialistas falam que ao longo da história a gente sempre viu, né, a mulher se afastando do trabalho pela licença, o homem continuando na sua performance e ascensão profissional, Uhum. e talvez isso explique, seja um dos pontos que explique essa diferença em base mesmo, né, mais homens, menos mulheres, por conta dessa mulher ficar entre aspas, para trás. Não seria essa palavra ou termo, mas realmente perder esse time aí em comparação com o homem. Isso é plausível? A gente consegue ter esse entendimento? Eu acho super plausível e eu acho que a gente tem que mudar essa história, Tá. né? Eu acho que até quando a gente fala de maternidade, a gente não discute parentalidade, Uhum. né? Então você mulher tem 4 meses de licença, 6 meses de licença, e quanto tem o homem? 5 dias, 10 dias. Eu acho que agora deve Alguma estar coisa que a mudando gente nem conta, legislação. porque né? Hoje à tarde eu estava ouvindo que a licença de paternidade ela é menor do que o carnaval. Então, assim, é um absurdo, né? Então, se a gente pensar, poxa, e se a gente pudesse ter um combinado aqui? A licença de parentalidade total é de 6 meses, vamos supor. Não estou sugerindo que seja mais. 6 meses. E se 3 meses ficasse com a mulher, 3 meses ficasse com o pai? O que a gente pode fazer daí, né? Mas não, é a mãe que cuida do bebê e o pai vai trabalhar. Quando é que a gente vai mudar isso? Sim, Né? é uma pergunta que se prolonga aí ao longo do tempo mesmo e das gerações, quem sabe. Por falar em geração nova no mercado de trabalho, essa questão geracional também do contato desse profissional mais sênior com um profissional mais jovem, início de carreira, e a mulher também como protagonista ou não desse ponto. Como é que a gente pode olhar? Você já falou que difere muito o número não difere tanto o número de homens e mulheres que entram, mas saem em posições bem diferentes. Qual é a sua interpretação a respeito, Gisele? Eu acho que a única forma de a gente mudar isso é através de uma conversa entre homens e mulheres, porque esse assunto de a gente falar de liderança feminina é um assunto para todos, não é um assunto só para mulheres. É um assunto que a gente tem que envolver todo mundo. E a única forma dessa conversa mudar, dessa história mudar, é quando homens e mulheres conversarem e entenderem que é extremamente importante ter diversidade dentro da empresa, de qualquer empresa, né? Então, quando a gente vê essas novas gerações, eu acho que já tem que estar incutido, principalmente nas mulheres, que essa briga vai existir. Ela já tem que pensar lá na frente aonde ela quer chegar e como ela vai fazer para chegar. Né? Quando eu tinha lá 20 anos e estava fazendo meu estágio, eu nem ia imaginar que eu ia enfrentar o que eu enfrentei. Né? Para conseguir ter posições cada vez mais interessantes nas empresas em que eu trabalhei. Né? Então, eu acredito muito que essa conversa entre homens e mulheres, na hora que ela existir, todo mundo estiver sentado para chegar num acordo e entender que essa diversidade é extremamente produtiva para as empresas, eu acho que a gente caminha para um mundo melhor. E aí a gente fala de uma relação triangular nessa conversa, líder numa ponta, colaboradores em outra, e também a questão de gente e gestão, recursos humanos, que precisa estar envolvido e em equilíbrio. Exatamente, exatamente. Gisele, quando a gente fala de saúde mental também dessa mulher, índices de burnout que atinge muitos colaboradores, para a mulher a gente sabe que tem vários chapeuzinhos aí que a gente assume, né? Seja mãe, seja essa mulher esposa, enfim, dentro ou fora da sua família, a gente tem um papel, seja ele social ou realmente parental. Como é que a gente olha para esses desafios para a mulher se inserir no mercado de trabalho, junto com a saúde mental e a busca pelo equilíbrio dela? Eu acho que aí a empresa é responsável pela saúde mental também dos funcionários que tem. Né? Então, e a gente pode implantar coisas muito simples. Se você, primeiro, é necessário trabalho remoto, presencial, ele pode ser remoto algumas vezes durante a semana, ele pode ser completamente remoto. Será que isso não facilitaria a vida de muitas famílias? Ou, por exemplo, por que eu marcaria uma reunião ao meio-dia, sendo que esse poderia ser um almoço entre uma família, para ter 1 hora de paz para todos comerem juntos? Será que não tem algumas coisas pequenas que a gente pode ajudar para essas famílias, para essas mulheres terem uma saúde mental ali, vamos chamar de adequada, não sei qual que é o nome? Eu acho que vai muito por aí. A empresa tem que olhar
a saúde da sua equipe, né? E nesse sentido, ela tem que entender que aquela mãe provavelmente vai levar o filho para a escola, então ela não vai marcar uma reunião, sei lá, às 6 da tarde, né? Que é uma coisa que as mulheres, elas são muito prejudicadas, né? Ah, vamos fazer um happy hour tal horário, vamos fazer um esporte que a mulher normalmente não faz, vamos fazer uma reunião às 6h30 da tarde. Sim, poxa, vamos entender a realidade ali para promover um ambiente inclusivo, né? E aí a saúde mental entra na equação. Claro, e talvez também até iniciativas dentro da empresa, seja de chamar alguns profissionais, palestras, incentivos, enfim, quais são as medidas que a gente pode olhar? Eu acho que qualquer incentivo ele tem que ser no longo prazo, né? Eu vi e vivenciei empresas falando, puxa, vamos trazer psicólogos para todo mundo ter um momento com psicólogo, entender o momento de vida, principalmente na época da pandemia, isso foi super importante, mas assim, a gente tem que enxergar isso no longo prazo, não no curto prazo, né? Não tem como ser uma coisa pontual, né? Uma das coisas que a gente faz na minha biblioteca primeiro, dar muita flexibilidade para todo mundo. Então, praticamente todo mundo trabalha no momento em que é mais importante dentro do escritório, em vez de trabalhar todos os dias no escritório. A gente procura benefícios que incluam psicólogo ou que incluam esporte, né? Tem gente que preciso correr aqui para pensar melhor, para ter saúde, enfim, fazer qualquer tipo de esporte, ir para academia. Essas são coisas muito simples que são fáceis de implementar numa empresa, né? Então, por que não fazer? Começa pelo simples e depois vai sofisticando. As skills, soft e hard skills, muito se fala atualmente, né? As habilidades técnicas e comportamentais. Qual olhar que a gente pode colocar sobre elas nesse sentido também de gênero abordado? Eu gosto de chamar o soft skills de human skills. E eles, sob meu ponto de vista, são os mais importantes quando a gente está entrevistando e contratando e trazendo gente para a equipe, né? Eu acredito muito que a parte técnica ela é facilmente aprendida normalmente, né? Então, é muito mais importante a gente entender que a pessoa ela tem uma boa escuta, que entender a pessoa ali por trás e não só o que ela vai fazer dentro daquele trabalho técnico, né? Então, eu acho que os human skills são pouco discutidos. A gente escuta muito sobre as pessoas estudarem e aprenderem tal técnica, tal área, e os human skills ficam muito perdidos, principalmente quando você vai galgar posições maiores de gestão, né? Então, é muito comum que um diretor de vendas vire diretor de vendas porque ele é um ótimo vendedor. Mas eu acho que não é por aí. Ele pode ser um ótimo vendedor, mas ele tem que ser ótimo com pessoas, ele tem que ser bom com gente, ele tem que saber gerir uma equipe. Isso é muito deixado para trás, né? Você é ótimo com aquilo, então você vai passar a ser gerente, diretor daquela área, mas não é por aí. Faltam os human skills. Falta você conhecer um pouco de gente, de saber, de ouvir, de dar um feedback, e isso fica muito, muito para trás. Né? Acho que a gente tem muito a evoluir aí também. Para um cargo de CEO, seja essa mulher ou o mesmo homem, aqui não tanto a questão de gênero que pega, mas para ser CEO, para ser líder, eu acho que essas skills também são muito importantes de serem vistas, né? Porque aquela diferença entre liderança e chefia. E acho que também é talvez um caminho a ser trilhado, observado pela mulher de alguma forma específica, na sua opinião. Como é que você olha isso? A mulher para atingir um cargo de CEO. E aí, o que é que a gente tem de olhar apurado? Essa pergunta é muito difícil. Eu acho que a mulher ela tem uma grande vantagem que ela pensa muito nas pessoas com que ela vai atuar, né? Ela não está pensando só nos números, ela não está pensando só no resultado. Ela pensa no resultado, pensa assim nos números, ela pensa assim em novos negócios, ela pensa assim em levar a empresa para frente, mas ela nunca esquece, ou provavelmente quase nunca esquece das pessoas que estão
por trás do sucesso da empresa. Então, eu acho que nisso a gente está na frente. Eu acho que Sensibilidade, né? essa sensibilidade de entender com quem ela está trabalhando, como ela traz o melhor das equipes com que ela trabalha, com quem ela lidera. Eu acho que nisso a gente faz a diferença. Uhum. E essa questão também da relação, seja o feedback vindo da própria liderança ou do colaborador, enfim, essa aproximação, essa liderança humanizada, né? Uhum. Esse olhar humanizado sobre as organizações que a pandemia trouxe com muita força, e eu acho que hoje a gente não consegue mais se desvincular dessa necessidade, porque antes a gente tinha a visão de profissional, pessoal, somos dois separados, mas não, a gente é unificado, temos nossas funções, mas por trás de tudo somos humanos, em primeiro lugar. Exatamente. E eu acho que a pandemia foi aquele grande choque de todo mundo entender, poxa, tá todo mundo trabalhando de casa e tem uma família por trás, tem uma criança ali, que provavelmente está fazendo uma aula online, enquanto a outra pessoa está trabalhando, o pai, a mãe, sim, tem uma família ali, né? Eu acho que isso aproximou. Pois é. Quando a gente olha para o cenário brasileiro nesse sentido da liderança feminina, em comparação, quem sabe, com algum país, enfim, Estados Unidos e Europa, na sua opinião, existe uma diferença muito grande? Existe um lugar que a gente possa se espelhar em termos de avanço ou por diferenças regionais e até mesmo, né, cenário doméstico aqui da gente, não tem como muito fazer esse parâmetro? Eu acho que, no geral, se a gente pensa em Europa, América do Sul, América do Norte, acho que todos temos muito a evoluir. Mas se a gente olha como parâmetro os Estados Unidos, a gente vê que lá, por mais que as mulheres sejam minoria em cargos de liderança, a gente já está falando de 25%. O Brasil está em 17%. Então, assim, é ruim 25%? 17% é muito pior. Então, o que a gente percebe também, quando a gente olha cargos de liderança de mulheres entre países, parece ser muito comum algumas áreas serem mais difíceis, como a área de consultoria, a área de tecnologia, a área financeira e escritórios jurídicos. Essas são as áreas em que as mulheres têm mais dificuldade em galgar posições maiores. E aí, aparentemente, isso está em comum com a América do Sul, com a América do Norte. Não sei exatamente na Europa, mas é uma realidade que todas nós temos, né? Claro. Agora, para mudar essa realidade, obviamente essas medidas que a gente conversa aqui são necessárias, mas a sororidade também é algo que chama muita atenção, né? Você se espelhar naquela mulher que já é uma líder e se unir, não disputar, mas união das mulheres, eu acho que é uma força também que a gente precisa acreditar e potencializá-la, né? Sim, sim. E a grande dificuldade, e até hoje de manhã a gente estava pensando nisso, conversando entre várias mulheres, em quem você se espelha? Pense numa brasileira. E aí a sala fica em silêncio. A gente precisa de mais mulheres para a gente começar a ter mulheres para uma se espelhar na outra, né? Então a gente ainda está muito distante de falar, poxa, em que mulher você pode se espelhar? Demora. A resposta demora muito para chegar. Infelizmente, mas a gente torce para que a gente chega lá. A gente chega lá. Inclusive você, como CEO da minha biblioteca, conta mais para a gente sobre sua experiência, rotina diária, né? Está à frente, você trabalha diretamente com essa questão de educação executiva? Como é que funciona a minha biblioteca? A minha biblioteca é um acervo digital de mais de 12 mil livros de conhecimento científico, que está presente em mais de 70% das universidades brasileiras. A gente tem muito orgulho desse número, porque a educação, os livros estão nas universidades, estão ali para ser consumidos, né? E a dinâmica de trabalho como uma CEO na MB, ela é super interessante, né? Ela é obviamente caótica, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e tenho um marido, assim, é uma vida um tanto quanto normal, mas com o desafio de você gerir uma empresa que está em franco crescimento e procurando por novos setores, procurando por novas áreas de adesão a conhecimento científico, né? Então, é muito prazeroso ter essa oportunidade de você mudar um pouco do país através da educação. Né? E educação é base. A gente não tem como desvincular o avanço de qualquer, seja nação ou até pessoa mesmo falando, da base educacional. O acesso à qualificação, que às vezes carece cenários como, por exemplo, tecnologia, que a gente fala de uma carência generalizada, imagina mais uma mulher no mercado de tecnologia. E se você imaginar tecnologia, é um gancho ótimo. A gente está falando de robotização, a gente está falando de chatbots, a gente está falando
de inteligência artificial. Como é que você traz a inteligência artificial e toda essa tecnologia para um país em que as pessoas estão lendo e não compreendendo o que está escrito no livro? A gente tem ali as disparidades no Brasil, elas vão aumentar cada vez mais se a gente não mudar o jogo. Né? Como é que você fala de robótica, robotização, ao mesmo tempo que as pessoas não conseguem entender o que elas estão lendo? Né? Então, a gente tem aí um desafio gigantesco. Inclusive, recentemente saiu um estudo que mostrou que se as tarefas domésticas, ou muitas vezes protagonizadas pelas próprias mulheres, fossem contabilizadas para o PIB, teria um crescimento aí no PIB, eu acho que de 7%, enfim. Você vê que não é algo irrisório, né? A gente vê que realmente é simbólico e que é uma função que não deveria ser taxada somente para a figura feminina, até porque a gente fala de uma figura que precisa realmente ter, enfim, sua igualdade, seu pé de igualdade com qualquer outra pessoa, independente desse gênero. Então, você vê que há uma influência até no próprio PIB, no Produto Interno Bruto Sim. de um país. São atividades que muitas vezes são negligenciadas ou olhadas como, tipo assim, faz aí, que é sua função mesmo, mas não é, né? Tem muito valor em tudo que a mulher pode fazer. Tem um valor extremo. Sim, dentro de casa ou fora dela. Sim. Quando a gente olha para a visão de médio e longo prazo, qual é a sua opinião a respeito justamente dessas diferenças regionais que você acabou de citar? Porque realmente o Brasil tem dimensões continentais e não diferente para essas questões também envolvendo o mercado de trabalho e empregabilidade. Como é que a gente pode olhar? Eu estava lendo um estudo que se a gente continuar evoluindo da forma com que a gente está evoluindo, a gente vai demorar 130 anos para ter igualdade, principalmente salarial e equidade, né? De cargos. 130 anos? 130 anos? A gente precisa mudar rápido, a gente precisa mudar essa história. Por isso que eu digo que essa conversa entre homens e mulheres, entendendo que realmente na empresa a gente precisa da mulher e a gente precisa do homem, e essa diversidade é imprescindível para o sucesso dela, aí a gente consegue avançar mais rápido. Eu tenho mais pressa do que 130 anos. Minha filha não vai ver essa evolução. Sim, imagina. Gerações de hoje possivelmente realmente não vêm. E assim, até quando a gente vai nessa realidade? Né, Exato. Gisele, quando a gente fala também como um todo, né, de setores, áreas, a gente pode olhar a mulher com mais protagonismo em algum setor em específico, seja setor de saúde, enfim, tem características que a gente se adequa mais nesse sentido de setorização ou não necessariamente? Eu gosto de acreditar que não. Que não há limites, né? Que não há limites, então a conversa ainda poxa, de uma turma de engenheiros, quantas mulheres eu tenho ali? E quantas eu tenho em posições cada vez maiores? Sim, os dados são pequenos, né? A gente olha uma turma de formandos em engenharia, você vê algumas mulheres, você não vê várias mulheres, né? Eu acredito que o problema está em que ela não teve espaço, que não foi lhe dada a oportunidade. Mas se ela pode ser melhor numa coisa ou em outra, eu acho que ela pode ser boa em tudo. Ela pode ter qualquer função que um homem tem. Com certeza. Dicas que você pode compartilhar com as mulheres que nos assistem, por favor? Eu acho que uma das dicas que eu posso dar para mulheres que estão trabalhando é que tenha voz, que não tenha medo de dizer o que pensa, que encontre o seu espaço de fala. Né? O que a gente mais vê nas empresas é as mulheres não sendo ouvidas, sendo caladas, ou a mesma mensagem que a mulher passa é ouvida e um homem fala, aquela voz dele é ouvida e é da mulher que fala exatamente a mesma coisa, não se é ouvida, né? Eu acho que uma das grandes dicas que eu posso dar é encontre a sua voz e se faça ser ouvida. Né? E se eu pensar do ponto de vista do que eu poderia dar de dica para gestoras, não esquece das outras mulheres. Tragam elas junto. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Né? Porque é só assim que a gente muda. Aí tem que começar pela gente. Com certeza. Né? Quando a gente fala dessa diversidade dentro de uma empresa, tem que começar pela gente. Sim. Olha, minuto final agora, além das dicas profissionais, teria alguma mensagem final que você gostaria de deixar aqui pra gente, compartilhar? Fica à vontade. Foi um prazer essa conversa. Eu acho que esse é um tema que a gente pode conversar por horas, né? Sim. E eu acho que ele tem que estar na pauta, sim, de todos. Tem que estar na pauta de mulheres e de homens.
sei que eu já falei isso umas 3 vezes, mas eu não canso de dizer, essa é uma pauta para todos. Né? A gente só muda a sociedade quando todo mundo sentar e conversar e mudar o jogo. Não é uma conversa só para mulheres. Com certeza. Gisele, muito obrigada por suas contribuições aqui com a gente. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho exercido também frente à minha biblioteca. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo, que tem vaga.